Alô, meus queridos, graça e paz. Vamos falar de fé. Às vezes, a gente assiste certos canais de pastores pregando, irmãos em Cristo pregando aí sobre restauração de famílias e eles falando de fé, falando de tantas coisas. E muitas das vezes a gente assiste essas pessoas que estão há tantos anos, não são meses não, tá? Há tantos anos pregando sobre fé, que as pessoas têm que ter fé para a salvação da sua família. E a gente olha para a vida desses pregadores e vê que eles ainda continuam esperando pelo milagre. Aí a gente fica pensando assim, poxa, como pode? A gente, não, eu não, né? Mas eu já pensei assim. Mas muitos pensam, como pode essa pessoa estar falando que a gente precisa ter fé se a família dele ainda não foi restaurada? Meus amados, o que é ter fé? Presta atenção. Em Efésios capítulo 2, do versículo de 8 ao 10, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. A fé, a graça, nada disso vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então aqui, nesse livro de Efésios, está dizendo que não são pelas obras que a gente é salvo. A gente não é salvo porque a gente faz obras, mas nós fazemos as obras porque somos salvos. E isso é através da fé, da graça de Deus. Quando ele diz aqui, não por obras para que ninguém se glorie. Então a gente vê esses irmãos que pregam nos canais, esses pastores, vocês têm que ter fé para que a família de vocês seja restaurada, e muitas das vezes a família desse pregador, desse pastor ainda não foi restaurada. Não é porque ele não tem fé, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então, meus amados, aqui diz, não por obras para que ninguém se glorie. Se fosse por subir montes, se fosse por a gente ir à igreja várias vezes por semana, se fosse por fazer jejuns, dias intermináveis, então seriam obras. Aí sim, vou fazer as obras para que a minha família seja restaurada. Não, meus amados, é pela fé. Nós temos um exemplo aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 24 ao 27. Preste atenção, meus amados. Está na versão NVI. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Vejam bem, meus amados, o cara ficou 40 anos no luxo, no palácio. Tinha tudo no bom, no melhor, tudo nas mãos. Ele recusou pela fé, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Os prazeres do pecado durante algum tempo. Isso mostra que os prazeres do pecado é só por algum tempo. O cônjuge de vocês, eles estão nos prazeres do pecado, isso vai ser só por algum tempo. Assim foi com o filho pródigo também. Vou parar aqui, senão vou misturar muitas coisas, pode confundir vocês. Mas a gente sabe que o filho pródigo teve o prazer dele enquanto o dinheiro do pai dele durou. Continuando. Por amor de Cristo, considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito. Quer dizer, Moisés achou a desonra uma riqueza muito maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo, olha só, não temendo a ira do rei. E perseverou, meus amados, porque que via aquele que é invisível. Olha a fé, ele via Deus. Assim vocês, com o cônjuge de vocês, é pela fé. E há um tempo determinado. Não vai ser nada porque vocês vão fazer, deixar de fazer, que vai adiantar ou atrasar a volta do cônjuge de vocês. E Deus
não requer sacrifícios, e sim obediência. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas Ele fará. E para terminar aqui, nós vamos no livro de Marcos, no capítulo 14 ao 18, capítulo 6, no versículo 14 ao 18 diz assim: o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se, João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso o poder de fazer milagres opera nele, porque Herodes já havia mandado matar João Batista. Porque ele falava que a mulher com quem Herodes estava não era a esposa dele que tinha se casado, e sim do seu irmão Filipe. Aí está ali, versículo 15. Uns afirmavam, é Elias. Diziam outros, é um profeta como o outro qualquer. Ouvindo isto, Herodes repetia, é João, a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou, pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com o qual ele tinha se casado. Então aqui diz que Herodíades era esposa do irmão de Herodes, Filipe, com o qual tinha se casado. Então João Batista, ele não temeu o rei. João Batista é um homem de fé. Ele bateu o pé e firmou o tempo todo. É adultério, você está com a mulher. Por mais que você tenha se casado com Herodíades, ela é mulher do seu irmão. João tinha dito a Herodes, não te é permitido ter a mulher de teu irmão. João Batista não se calou, meus amados. Eu não sei aonde esse mundo cristão vai parar, porque na verdade não é nada de cristão, né? É religioso. Quando as pessoas falam que a pessoa que é divorciada e casada com outra não é adultério. Meus amados, eu sempre termino os vídeos dizendo, leiam as escrituras. Aprendam o que vem de cima, não o que vem de baixo. Porque a massa está quase toda fermentada. E o apóstolo Paulo falou, aquele que se diz cristão, mas pratica as mesmas mais obras dos pagãos, a gente não deve nem sentar na mesa para comer com eles. Então, uma vez eu fui até repreendido por alguém que entrou no canal e deixou uma mensagem debochada, dizendo, cara, você é um ridículo. Você está dizendo então que a gente não deve se misturar com pessoas que são cristãs e estão divorciadas e casadas com outro? Meus amados, isso não é palavra minha. Eu não negocio assim como João Batista não negociava. Ele perdeu a cabeça dele por causa disso, porque ele não negociou a palavra do Senhor. E eu também não vou aqui mudar de opinião porque alguém vai entrar no meu canal e vai falar que eu sou um idiota, que eu sou ignorante. Se alguém pregar algo diferente que está nesse livro, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Tudo que eu falei aqui agora não são palavras minhas, está tudo na Bíblia Sagrada. É só vocês estudarem. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.